Ok, iniciado. Bem, agora vamos ouvir o senhor Carlos Fernando do Vale Angeira, já qualificado, já ciente de todas as circunstâncias da colaboração premiada, sobre a obra de Pirapama, onde houve um acordo de mercado para a realização dessa obra. O senhor pode fazer o seu relato? Posso. Bem, em julho de 2007, eu fui designado pelo meu líder, João Pacífico, para representar o Odebrecht num consórcio que a empresa pretendia formar juntamente com o OAS e a Queiroz Galvão, na licitação do sistema produtor de Pirapama. Nesse momento, o João Pacífico me colocou que tinha tido uma reunião com o governador Eduardo Campos, na época, e o mesmo mostrou interesse que este consórcio se habilitasse a construir essa obra, porque era um consórcio, vamos dizer, tecnicamente forte e também financeiramente estruturado, certo? E então assim procedemos, eu e os meus parceiros, no caso a Queiroz Galvão e a OAS, nos reunimos, formalizamos tal consórcio e nos preparamos para essa licitação. Vamos lá, vamos dar os nomes. A OAS era Lira Oliveira e Nivaldo Castro. Exatamente, era Lira Oliveira e Nivaldo Castro. E a Queiroz? A Queiroz era José Marlon e André Melo. Pronto. Eram os... Da parte do Odebrecht, só o senhor? Só eu. Ok. Aí formalizaram o consórcio e foram então atrás dos possíveis concorrentes. Isso. Como é que nós fizemos essa análise? Era uma obra que exigia, vamos dizer, um certo conhecimento, uma experiência técnica. Era uma obra de 5,13 metros cúbicos por hora de água tratada, uma obra de uma certa envergadura que, no primeira análise, que poucas empresas no Brasil teriam. O que é que nós fizemos? Buscamos na internet algumas empresas que nós tínhamos dúvida se elas tinham ou não atestação, e outras até pelo próprio conhecimento a gente sabia que elas não atendiam. Por exemplo, nós sabíamos, por exemplo, que Andrade Gutierrez não tinha atestação, que a Camargo Correia não tinha atestação, não tínhamos segurança quanto à Serra Almeida, sabíamos que a Passarelli tinha atestação, mas nós sabíamos também que se nós fôssemos para uma licitação com duas empresas só, ela teria tudo para ser anulada, tá certo? Porque não haveria concorrência. Então, nós concordamos, nós acordamos entre nós, falamos com o Andrade Gutierrez, com a Camargo Correia, com a Serra Almeida, e com todas essas empresas, PB Construções e esse leque de empresas aí que participaram. Procuraram as concorrentes. Aquelas com maior potencial. Aí você foi ver quem tinha tirado o edital lá, né? Fomos ver. Mas a gente sabia que de primeira mão também muitas empresas que tiraram o edital não tinham a menor condição. O primeiro filtro é saber quem tirou o edital. Exato. Aí depois, quando filtra quem tirou o edital, de quem tirou, você conhece o mercado, exatamente, sabe mais ou menos quem tem atestado, concentra então o ataque nessas empresas. Então, veja bem, teve inicialmente aí, através da Construcap, da SEL e da Gomes Lourenço, eles entraram com recurso, mas esse recurso foi impugnado e não avançou. Bem, então... Não, o senhor já está na licitação, tem calma, nós estamos tratando ainda desse acerto prévio. Sim, do acerto prévio. Então, nesse acerto prévio, nós conversamos com essas empresas, com a Camargo Correia, com o Andrade Gutierrez. Vamos lá, vou só dar uns nomes aqui para com a Passarelli, né? Isso. Andrade Gutierrez, Glauer Peixoto Nogueira, era o contato? Era ele, um dos contatos. E Marconi Vieira. Aí o senhor falava com eles onde? Veja bem, tanto falávamos com ele no nosso escritório como no escritório deles. E por telefone também? E por telefone também, algumas vezes. Teve contatos pessoais? Pessoais, sim. E-mail também? E-mail acho que não, né? Não era coisa que a gente usava muito, era e-mail. É porque é indicado um e-mail aqui do Glauer. Esse é porque o e-mail dele, mas talvez a gente não tenha feito muito através de e-mail. Certo. Porque o escritório deles era perto do nosso, porque o nosso escritório,
o escritório da Andrade Gutierrez e da OS era no mesmo prédio. Uhum. E o nosso também era bem pertinho da Queiroz Galvão. Certo. Num raio aí de 500 metros, 1 quilômetro no máximo, esses escritórios então a gente ia a pé até muitas vezes. Mas o senhor fez pessoalmente com Glauber Peixoto e com Marconi Vieira? Eu e os meus parceiros. Certo, mas o senhor participou, Participei, né? sim. Vamos ver aqui. A outra, PB Construções. PB Construções. Quem tomou era Marcos Borges. E quem teve contato com Eu. o senhor? Eu. Onde? Aqui no Ceará? Não, ou em Recife? não. Tivemos lá em Recife. Eu conversei com o Marcos pelo telefone e ele foi lá conversar comigo e era outra empresa, não sabia que eles faziam muita obra de saneamento e tal. Nós não tínhamos segurança se eles tinham uma atestação. A verdade é o seguinte, nós também fomos blefados por muitas empresas que eles disseram que tinham, terminando. Depois viu-se que não tinham, tanto que foram todos inabilitados praticamente no final. Mas eu quero fazer uma perguntinha aí sobre a PB. Porque a PB Construções é inclusive uma empresa aqui do Ceará, né? Quero fazer algumas perguntinhas sobre ela. A PB era o Marcos Borges. Marcos Borges. Embora o Marcos Borges não fosse sócio da PB, né? Ele se apresentava como representante, era isso? Não, O que consta para nós aqui em outros procedimentos é que a PB, na verdade, é uma empresa formada pelo pai do Marcos, isso, que era subsecretário de Infraestrutura do Ceará, chegou a ser subsecretário de Infraestrutura. Pela mãe, nessa época acho que não era. Nessa época não era. Acho que não era. Chegou a ser presidente do CREA, e pela mãe dele e uma irmã. E ele não está na composição societária. Ele recebe uma procuração para, em nome deles, atuar pela PB. Chegou-se a tratar disso? Não sei. Ele se apresentava como... Isso para mim é novidade. Ele se apresentava como representante da PB Construções. Como se fosse o sócio-gerente da PB Construções. E quem falava em nome dela... Quem falava era ele, falava em nome dela. Sim. Mas a PB Construções, assim, no radar das grandes empresas que tinham capacidade técnica, ela não aparecia não, né? Aparecia, veja bem, porque eles fizeram muita obra de saneamento. Eles estavam num consórcio com a EIT e com a Delta. Certo. Então, quando eles juntavam os três, a gente ficou numa dúvida se eles tinham ou não capacidade técnica de participar. Ela estava em consórcio? Estava em consórcio. Não, porque ela sozinha ela não iria, com certeza. Ela sozinha não tinha capacidade, mas talvez se ela juntasse forças com outros dois, possivelmente poderia ser. Mas a PB foi a primeira vez que eu tratou com o Marcos Borges? Foi essa a primeira e única vez? Sobre com relação a obras? Só essa. O senhor lembra quem estava em consórcio com ela? Ele já falou. É IT e a Delta. Mas me diga uma coisa, com relação a EIT. Não foi eu que mantive relação. Não foi? Não, foi o Queiroz Galvão. Queiroz Galvão via Marlon e André Melo. Isso, que eles tinham uma relação estreita com eles, mas eu eu nem conhecia. A mesma coisa. As duas empresas, foi Queiroz Galvão que manteve relação com eles. Mas na EIT o senhor fala aqui que possivelmente foi um cidadão chamado Sérgio Montezuma. Não foi porque eu estive com ele, mas que me consta esse nome que me foi repassado pela Queiroz Galvão na época. E essa empresa EIT, o senhor conhecia? No seu radar também apareceu? Não, conheci. A EIT é uma empresa antiga. Conhece os donos dela? Não, não conheço. Não só conheço. De nome? Até porque ela é uma empresa com origem no Ceará aqui, né? E eu nunca trabalhei aqui nesse mercado do Ceará, não. Por exemplo, que eu nunca trabalhei aquela ETA é uma estação de tratamento de água aqui do Ceará. Gavião. ETA do Gavião, que ela teve aqui acho que há uns 20 anos atrás, ela teve um problema técnico e eu passei aqui acho que 15 dias a um mês a consertar essa ETA. E foi aí que eu conheci realmente o pessoal da PB, que eles trabalharam na recuperação dessa ETA para a gente. O Marcos Borges e o pessoal da PB, né? Havia engenharia, Hein? Havia engenharia, quem que tratou de ter os contatos com a Via? Não, da Via Engenharia, eu não me lembro do nome dele, mas já teve, acho que foi o Edmir Madeira, exatamente, Edmir Madeira Cardoso. Edmir Cardoso, exatamente. Foi esse aí mas que a gente só teve contato com ele acho que uma vez. Mas quem ficou responsável de tentar... Não, fomos nós três, foi o consórcio. Porque como é que isso funciona? Muitas vezes vão os três conversar com uma empresa para dar mais força ao grupo. Certo. Você ir trabalhar isoladamente, o cara diz, eu não vou acertar nada com você, porque aquele fulano lá já me disse que me cobria lá, não cobriu, quer dizer, há uma certa aí
mecânica nessa história toda que você indo acompanhado por esses é melhor do que sozinho. Agora, Gilmar Pereira da Camargo Correia, o senhor fez o contato lá em Recife? Também. Direto? Eu e os meus parceiros. No escritório? No escritório telefone. Nosso, basicamente. É natural que tenha o meu telefonema também. No escritório dos dois? Sim, eu fui lá, mas mais no nosso até. O seu escritório lá tem controle de acesso, não. Registro? Tem portaria do prédio tem? O nosso escritório não. O prédio tem. Mas tem e não tem. Por exemplo, se eu entrar pela garagem, não tem nada. Entendeu? Quando passa pela portaria, às vezes tem, às vezes não tem. Não é um negócio... E onde o senhor ia também? Os lugares que o senhor ia para tratar desse assunto? Tinha controle? Não. Lembra de ter feito não. Tipo de registro da sua passagem? Não. Até na própria Copergás que eu ia, que era outro processo que não é esse aí, também não tinha. Não tinha controle. Ok. E Serra Almeida? Serra Luiz Cardoso. Foi feito também pelo senhor? Por mim e pelos meus parceiros também. Onde tinha representação? Em Brasília. Lá, em Brasília. Em Brasília. O senhor se deslocou para lá, né? O senhor chegou a viajar... Só um minutinho para a gente só sistematizar. E essa outra construtora aqui, que para mim é desconhecida. Gotze, né? Gotze Lobato. Gotze Lobato. Não conheço. Veja bem, eu tive uma reunião lá em Recife, depois de... Ela é de lá, né? De Recife. Não, acho que é do Rio Grande do Sul. Não tenho certeza, me parece que é do Rio Grande do Sul. Veja bem, eu durante esse processo de licitação e de acerto de mercado, não conheci ninguém da Góis participou. Por quê? A Serra Almeida é quem liderava esse processo. Tanto que esse consórcio da Serra Almeida, com a Via e com a Góis, ele foi feito depois da nossa primeira conversa com o Aloysio Cardoso. Entendeu? Então, no mercado eu não conheci ninguém da Góis. Passarelli, nós temos uma reunião em São Paulo, que eu não me lembro o nome da pessoa da Passarelli, e sei que foi em São Paulo, mas também não me lembro o local. Embora a gente depois foi pesquisar e sabe que aquele escritório já existe há muito tempo e tal. No escritório da Passarelli, né? No escritório da Passarelli. Foram então as E fui eu e os meus pares também, meus parceiros. Marlon, André e o Nivaldo Castro e o Alírio Oliveira. Esse prédio, acredito, lá em São Paulo deve ter o controle do acesso, né? Pode ser. Não se recorda não, né, gente? Não me recordo se tem. A Passarelli é uma empresa de Minas, é isso? Não, eu acho que ela é paulista. É uma empresa de São Paulo, mas ela tem origem em Santos, se eu não me engano. Tem muito certificado, não é isso? Tem muita atestação nesse tipo de obra. Mas não tem muita estrutura de obra não, né? Sim, eu acho que tem hoje. Passarelli hoje, ela já era uma empresa grande e eu acho que ela hoje tem ela perfura túneis hoje. Eu acho que ela tem. Vocês foram no mesmo voo para São Paulo juntos? Vocês três? É possível. Mas com 10 anos eu não me recordo desse detalhe, não. Não me recordo, não posso afirmar isso, não. Chegou a localizar o registro dessas viagens no sistema de informático da Norberto Odebrecht? Olha, o que nós conseguimos aí registrar ou apresentar como documento de foi o que está nos documentos de colaboração. Fizeram essa pesquisa e só... Exatamente isso. Que mais? OAS, o contato era lá em Recife mesmo, né? No nosso escritório no dedo. O mesmo procedimento com a Queiroz Galvão também. Queiroz Galvão também. É consórcio, né? E Andrade Gutierrez? Também lá em Recife. Engraçado que elas ficam quase todas no mesmo endereço, né? OAS e Andrade Gutierrez é no mesmo prédio. No mesmo prédio. E o nosso e a Queiroz Galvão é na mesma rua também, perto do shopping. Houve realmente, então houve o acerto para o preço do consórcio prevalecer, não é isso? Houve da seguinte maneira: nós contactamos as empresas. O que é que nós falamos com as empresas? A gente queria o apoio de vocês nesse processo e tal, e a gente, por reciprocidade, quando vocês precisarem do nosso apoio, nós também damos cobertura a vocês no outro projeto que vocês identifiquem e precisem da gente. E foi dado esse apoio posteriormente? Não, porque também eles não pediram, mas se eles tivessem pedido, com certeza que teria sido dado em algum momento, entendeu? Mas não houve demanda. Não houve,
a demanda para a Odebrecht, mas terá havido para as outras duas, não sabe dizer? Que eu tenha conhecimento, não, até porque as empresas são muito grandes e funcionam no Brasil todo. Se teve alguma coisa no outro estado, eu não posso nem lhe responder. Eu sei que eu não fui consultado para isso. Entendi. Se tinha alguma dívida nesse sentido ou não. Então todos os participantes daquele certame aderiram a esse pacto, ou teve algum participante que não aderiu? Não, eu acho melhor a gente fazer o seguinte, me perdoe aqui, mas vamos especificar as contrapartidas, né, oferecidas. Pronto, vamos lá. Para cada um. Vamos lá. Para todas, exceto o consórcio da Serra Almeida e o consórcio da PB Construções, que a eles foi prometido uma subcontratação. Perfeito. Para os demais foi prometido cobertura. Aí a subcontratação para esses dois consórcios, Serra Almeida e PB, não avançou. Não avançou. Não, por quê? Porque quando nós fomos procurados por Aloysio da Serra Almeida, eu e André Melo, numa reunião no nosso escritório em Recife, para tratarmos disso. E então nós conversamos bastante. Aí ele estava acompanhado por um representante da GOS, que eu não me lembro o nome dele. Foi a primeira vez que eu vi, não me lembro do nome dele. E eles mostraram interesse em subcontratar, e nós acertamos o seguinte: bem, o melhor é você ir lá na obra, a obra já está começada, já tem canteiro, já estamos estruturados lá, tem lá um gerente de contrato, que é da Queiroz Galvão, que é do consórcio, e ele vai lhe mostrar tudo que tem, quais são os tipos de serviços e tal. O que é que eles queriam para a subcontratação? Primeiro, era faturamento direto, o que não era possível porque não era nem permitido isso, certo? E segundo, era a compra dos tubos, eles adquirissem os tubos. Nesse momento que eles foram, nós já tínhamos adquirido todos os tubos. Então não tinha como eles comprarem os tubos para esse projeto, porque nós já tínhamos adquirido. Entendeu? Então, mas os tubos era assim, são dois consórcios que estão com a promessa de subcontratação, certo? Isso. Os dois consórcios queriam a mesma coisa na subcontratação ou era diferente? No consórcio com a Serra Almeida, nem eles colocaram isso. Serra Almeida era tubos e receber direto, faturamento direto. Faturamento direto. E tubos. Mas a gente não chegou a detalhar qual era o serviço que eles iam fazer. Ok. Porque isso, se não houver faturamento direto, não adianta nem estar discutindo o que vem para frente. E PB? A PB, inicialmente, também veio com a conversa de faturamento direto. Eu disse: ó, Marcos, não vai ter faturamento direto porque não é permitido. E morreu aí a conversa com a PB. Não avançou nada mais. Ela não teve interesse, né? Não. Eu acho que a PB entrou mais aí até como, na participação, até como um favor para a gente dela participar, porque nós pedimos a ele, até do que propriamente capacidade técnica que ela não tinha sozinha. Mas ela era a líder, né? Era a líder, porque foi com ela que nós conversamos, foi a primeira que nós conversamos. E ela tem muita relação com a EIT e com a Delta, porque a empresa é daqui, né? Não, a Delta não, mas a EIT sim é daqui. Mas a Delta tem muito trabalho aqui no Ceará, tem na época, né? Mas a PB e a EIT tem uma construção, tem uma relação bem aproximada. Bem aproximada, pois é. Então, Márcio, o Marcos, como era a pessoa que eu conhecia, certo? Eu falei com ele, os outros sócios falaram, o Queiroz Galvão falou com a Delta e com a Andrade e com a EIT, e então eles entre si se entenderam, então eles escolheram qual deveria ser o líder, porque aí nós não temos nenhuma interferência nossa na escolha do líder, até porque isso não influiu muita coisa. E não havendo subcontratação, não foi trocada, não? Ou não trocaram por outra contrapartida, não? Não, eu digo a você, nada que aconteceu aqui, em termos de contrapartida, depois aconteceu. Como eu digo, não sei se no outro estado, usando esse argumento, usaram, mas comigo nunca fui consultado para isso. Ah, sim, pode ter sido feito acertos em outros. Assim, só para eu entender, é comum, né, você quando faz um conluio, você oferecer como contrapartida uma subcontratação, né? Sim. É uma moeda utilizada. Veja bem,
Tem contrato que não dá, por exemplo, Pirapama não dá porque era faturamento direto, não pode. O contrato mesmo veta. Né? Então, mas tem contratos que permitem que você depois... Mas o senhor já ouviu já tem notícia de alguma subcontratação que é feita onde o contrato não permite, não, mas ela de fato é feita, de fato. Ou seja, a empresa vai para lá, executa e recebe uma parte disso. Não, mas as empresas não fazem isso. Não, com faturamento direto não. Não, faturamento direto pode até fazer uma subcontratação. Por exemplo, eu não fiz. Mas pode até fazer uma subcontratação. Se o outro quiser fazer por um preço mais barato, faz, né? Faz. Pode acontecer isso. Não estou dizendo sem que não fique formalizado perante o órgão repassador. Não, isso é difícil. Você tem um subempreiteiro na obra sem que seja tem uma relação de muita confiança. Que não seja do conhecimento do fiscal, até porque o fiscal está todos os dias na obra, né? Perfeito. Isso não... E houve alguma empresa que tenha realmente se insurgido ou não tenha aceito? Teve. O consórcio da Serra Almeida. O consórcio da Serra Almeida inicialmente não quis acordo, tá certo? E nós estávamos naquela dúvida se eles tinham ou não gabarito técnico para entrar nessa obra, se tinham atestação, e nós fomos até o final para ver. Certo. Quando foram entregues as propostas, então ele entrou com recurso, tá certo? As empresas todas depois entraram com recurso para impugnar a Serra Almeida, nós, os dois consórcios, mais as 3 empresas, a Passarelli, a Camargo e a Andrade. Certo. Então, por quê? Porque quando são entregues as propostas técnicas, todos os participantes têm direito a consultar a documentação dos concorrentes. Então nós ali já vimos que ele não tinha atestação para ir. Quando ele viu que ele foi inabilitado, e depois ele entrou até com mandato de segurança. No dia que nós fomos entrar com a proposta comercial. Certo. E então foi aí realmente que nós chegamos a um acordo com ele. Eu digo nós, não fui só eu, o consórcio. Perfeito. E aí ele cedeu, porque ele também deve ter analisado que ele não tinha como avançar no processo, porque não atendia Mas foi as exigências técnicas. Contrapartida também? Não, foi a subcontratação. A subcontratação. Aí, nesse momento Só entender isso aqui, esse detalhe que é importante. A primeira proposta que vocês fizeram à Serra Almeida já foi a subcontratação, não é isso? Não, a primeira proposta foi para ela dar cobertura a gente. Para dar cobertura. Pronto. Beleza. Aí ele não aceitou. Não aceitou. Foram para o procedimento. Depois nós fizemos a proposta de subcontratação. Ele também não aceitou. Também não aceitou? Não, só aceitou quando ele entrou no mandato de segurança, que aí ele depois ele cedeu. Aí quando ele viu que estava com mandato de segurança e a chance se esvaindo, aceitou a subcontratação. Aí desistiu do mandato de segurança. Aí desistiu do mandato de segurança. Então a desistência do mandato de segurança é uma prova efetiva de que houve um acordo com a CR Almeida. Sim, não tenha dúvida. É a prova efetiva. Essa desistência decorre especificamente disso. Aí. E as empresas Construcap, Gomes Lourenço e a Celi? Como é que é? Vocês tentaram chegar a um acordo? Não, nessa daqui nós temos certeza que elas não tinham absolutamente nada, nem conversamos com elas. Nem foram atrás de não vamos com elas. Eu sei que elas no início entraram até com um argumento que havia, na realidade, que havia excesso de exigências técnicas no edital. Porque elas não tinham a capacitação? Não tinham. Nem conversamos com elas. Ok. Tudo isso o senhor reportava ao Pacífico, né? Tudo eu reportava ao Pacífico. E o Pacífico até em algum momento... Ele mesmo costurava pessoalmente? Não. E ele tem alguns momentos ele se disponibilizou para participar, se precisasse. O que eu nem me lembro se ele participou, que eu acho que nem precisou. Não estou seguro, mas eu acho que ele nem participou. Mas tudo o que acontecia, tanto nessa parte de mercado, tudo era relatado para ele e eu nada fazia sem me alinhar com ele antes.
Tudo era de conhecimento e prévia decisão dele, né? Perfeito. Ok. Com relação ao que o senhor apresentou como documento de corroboração, o que é que o senhor apresentou e qual seria efetivamente a capacidade probatória desses documentos? O senhor apresentou... Eu apresentei cartões de visita. Que na época foram trocados? Alguns números de telefone, que fazem parte que já estão aí no processo de corroboração. Na verdade, foram contatos mantidos na época para acertamento desse acordo, né? E voos, né? O senhor também... Voos também, acho que tem também alguns comprovantes de alguns voos feitos para São Paulo, ou para Brasília, acho que no caso quando fomos falar com a Serra Almeida. A Serra Almeida, Brasília. Para São Paulo o senhor não conseguiu localizar o... Não sei, se não me lembro acho que tem um para Passarela, sim. Um voo para São Paulo que foi da visita para Passarela, não foi? Ou não? Só Brasília, né? Pronto, só Brasília. Isso. Então as tratativas foram efetivas, né? Foram efetivos, ganharam. O consórcio ganhou a licitação? Ganhamos a licitação. E assinaram o contrato? Assinamos o contrato. E fizemos a obra. Fizeram. Fizemos a obra. E tivemos prejuízo na obra. Tiveram prejuízo na obra? Tivemos. Mas também não deram nenhuma contrapartida, né? Pois é, porque ia aumentar o prejuízo, né? Não deram nenhuma contrapartida. Pelo menos o prejuízo não foi tão grande. Se tivesse dado contrapartida. Também não fizeram. Porque a obra ficou um tempo parada, foi por causa disso. Também não tiveram que fazer nada depois do seu conhecimento, né? Ou tiveram com essa empresa? Não. Como é? Não foi exigida as contrapartidas de cobertura posterior? Não que eu tenha conhecimento, não. Estou satisfeito. Também, pode perguntar. Doutor. Só se ele se recorda efetivamente quem foram as empresas que participaram da concorrência direto, porque algumas tiveram problema De capacitação. Então, exatamente. Só quem participou fomos nós e a Passarela. Eu vi aqui. Odebrecht e a Passarela. Foram habilitadas ao final. Que foram habilitadas. Mas participa. Sim. Foram habilitadas para abrir a proposta de preço, né? O valor do órgão era 437 na época, me parece, nós ganhamos por 429, coisa parecida. Ok. Estou Estou satisfeito. Tá bem.